Você está em uma noite de verão, sentado na cadeira no jardim, olhando o céu cheio de estrelas. Não há lua cheia no firmamento, apenas os fótons da faixa cintilante da sua galáxia natal, a Via Láctea, e de milhares de reatores de fusão naturais alcançam a retina dos seus olhos. Você planejou algo totalmente incomum para esta noite. Quer contar todas as estrelas no céu, mas você hesita por um momento e reflete. Essa tarefa lhe parece impossível. Você pensa que, mesmo com as ferramentas mais modernas e com o apoio dos computadores e telescópios mais avançados, provavelmente nunca conseguirá desenvolver um método satisfatório, com o qual você descubra o número real de estrelas. Então você dá um passo adiante e tenta com galáxias. Andrômeda você consegue ver apenas como uma mancha difusa no céu escuro, e também conta a Via Láctea como uma galáxia. Afinal, você vive nela e vê sua faixa brilhante no céu? Com olhos muito bons, talvez ainda veja a galáxia do Triângulo, também chamada Nebulosa do Triângulo. Mas aí termina a contagem das ilhas estelares, pois outras ilhas celestes não são ou são muito difíceis de serem vistas a olho nu. Nesse momento você se pergunta, quantas galáxias os astrônomos conseguem ver quando olham para o céu com seus melhores telescópios e usam os métodos de contagem mais sofisticados de que dispõem? Os astrônomos utilizam as chamadas imagens de campo profundo, ou seja, imagens que permitem uma visão extremamente profunda do universo. E o número que eles obtiveram com o Hubble Extreme Deep Field nos permite ter uma ideia do verdadeiro número de galáxias no cosmos. 2 trilhões, por mais incrivelmente grande e inflacionário que esse número possa parecer, ele não carece de uma certa base matemática e de uma compreensão mais profunda sobre a densidade de galáxias, a idade e as dimensões do cosmos. Neste vídeo, caro espectador, eu te levo em uma viagem muito especial. Primeiro, nós avançamos até os limites espaço-temporais do cosmos. Observamos a idade finita do universo e o tempo limitado de viagem da luz, que restringe o nosso campo de visão. Depois, exploramos a cartografia em grande escala do cosmos, como as galáxias se distribuem na teia cósmica. E por que uma pequena região do céu, como o Hubble Ultra Deep Field ou o Extreme Deep Field, ainda pode ser representativa do todo? Depois, seguimos pelo gargalo tecnológico dos telescópios, do telescópio espacial Hubble até o telescópio espacial James Webb. Vamos descobrir por que as estimativas do número de galáxias sempre parecem ser apenas um limite inferior. Em seguida, vamos encarar a pergunta crucial: o que realmente é considerado uma galáxia? Onde está o limite entre uma galáxia pequena e um grande aglomerado estelar? E como contar sistemas estelares que estão se fundindo ou se sobrepondo? Por fim, extrapolamos nossa observação. Calculamos do grão de areia até a praia, ou seja, do recorte do Deep Field para toda a esfera celeste. E discutimos quais métodos estatísticos podem ser usados para compensar as flutuações aleatórias e por que novos telescópios fazem o número estimado de galáxias continuar aumentando. Você está pronto, querido espectador, para explorar o universo comigo? Então fique confortável porque a viagem começa agora. Você ainda está no jardim e a noite quente de verão parece interminável. Até onde seus olhos alcançam, estrelas e galáxias brilham. Mas existe uma fronteira invisível que seu olhar e até mesmo o melhor telescópio jamais poderão ultrapassar. Esse limite é o horizonte observável do cosmos, e ele existe porque nós, como observadores, temos limites físicos impostos. Por que não conseguimos ver infinitamente longe no universo? A principal razão está em 2 fatores finitos: a velocidade da luz e a idade finita do cosmos. A luz é incrivelmente rápida para a nossa percepção, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, mas não é infinitamente rápida. E quando olhamos para longe hoje, só podemos ver a luz que teve tempo suficiente desde o Big Bang para nos alcançar. Tudo o que está mais distante do que a luz pôde percorrer durante toda a existência do universo permanece invisível para nós. Portanto, de certa forma, só conseguimos ver até onde a luz nos permite e, de certa forma, até onde a idade do universo permite.
De acordo com o nosso modelo cosmológico padrão atual, o modelo Lambda-CDM, e medições precisas da expansão do universo, sabemos que o cosmos tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Esse valor foi determinado, entre outros, pelo conjunto de dados-chave do telescópio espacial Hubble e por missões como WMAP e Planck. Dessa forma, os cientistas calcularam a chamada constante de Hubble, ou seja, a taxa com que o cosmos se expande. O interessante nisso é, quanto mais distantes as galáxias estão de nós, mais rápido elas se afastam de nós. Para cada megaparsec de distância adicional, que equivale a cerca de 3,24 milhões de anos-luz, as galáxias se afastam de nós a uma velocidade de 70 a 80 km por segundo. Concretamente, uma galáxia a 1 bilhão de anos-luz de distância se afasta da Via Láctea mais rápido do que uma a 100 milhões de anos-luz de distância. E como as galáxias estão sempre se afastando cada vez mais rápido, quanto mais fundo olhamos para o cosmos, esse fenômeno é chamado pelos astrônomos de expansão acelerada do universo. Mas vamos dar um passo atrás e nos concentrar primeiro na idade do universo. 13,8 bilhões de anos, isso corresponde, em termos de luz, a cerca de 13,8 bilhões de anos, luz de distância máxima, que essas galáxias estavam distantes de nós, cujas luzes podemos receber. Por isso chamamos essa distância de forma apropriada de distância do tempo de percurso da luz. Em outras palavras, um fóton que foi emitido pouco depois do Big Bang teve até hoje cerca de 13,8 bilhões de anos para viajar. Essa distância de cerca de 13,8 bilhões de anos-luz forma nossa primeira fronteira cósmica, o horizonte do tempo de percurso da luz. Às vezes, essa distância também é chamada de horizonte de partículas, ou o universo observável no sentido temporal. É o alcance dos sinais de luz mais antigos que podemos receber. Falando de forma ilustrativa, vivemos em uma bolha cheia de luz que vem se expandindo desde o Big Bang. Tudo dentro da bolha já nos enviou luz. Tudo fora dela ainda não teve a chance de se manifestar, mesmo que exista. Esse conceito também resolve um clássico enigma da astronomia, o paradoxo de Olbers. Já no século XIX, perguntava-se por que o céu noturno é escuro. Embora em um universo infinito e eterno, em qualquer direção que olhássemos, sempre deveria haver uma estrela em algum lugar. A resposta está na idade finita do universo e na expansão cósmica, a qual voltaremos em breve. Não existem infinitas estrelas cujo brilho nos alcance, mas apenas um número finito dentro do horizonte observável. Além dele, reina a noite eterna, porque as estrelas e galáxias de lá simplesmente ainda não podem ser vistas e provavelmente nunca serão vistas. Por isso, pode-se pensar que o universo observável é uma região esférica ao redor da Terra, e, curiosamente, isso está correto, pelo menos da nossa perspectiva. Estamos no centro de uma esfera com raio de cerca de 13,8 bilhões de anos-luz, na qual tudo dentro desse raio é potencialmente visível, desde que nada bloqueie a visão. Essa ideia de uma espécie de esfera invisível ao nosso redor é fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco desanimadora. Isso não significa de forma alguma que somos especiais ou que estamos no centro cósmico de todas as galáxias. Todo observador, não importa onde esteja no universo, vê seu próprio espaço de observação esférico. Para uma galáxia distante, que conseguimos apenas vislumbrar na borda da nossa visão, a Terra estaria além do horizonte dela. Em outras palavras, cada um é o centro do seu próprio universo observável, simplesmente porque sempre se pode medir 13,8 bilhões de anos-luz em todas as direções a partir de si mesmo. Portanto, essa imagem não corrige uma visão de mundo geocêntrica, mas apenas descreve a geometria de como a observação funciona no universo. Mas há algo no fundo da nossa mente que quer vir à tona. Você talvez já imagine, porque já falamos sobre a expansão acelerada do cosmos. O universo está se expandindo continuamente desde o Big Bang. Enquanto a luz de uma galáxia muito distante viajava por bilhões de anos, a própria galáxia foi sendo levada para mais longe de nós, junto com o espaço ao seu redor. Por isso, a distância atual dessa galáxia hoje é muito maior do que o percurso que sua luz percorreu originalmente. Essa distância atual também é chamada de distância comóvel. De acordo com o conhecimento atual, o raio da bolha observável, nesse sentido, é de cerca de 46,5 bilhões de anos-luz.
Em outras palavras, um raio de luz que viajou por 13,8 bilhões de anos veio de uma região que agora, devido à expansão do espaço, está a aproximadamente 46 bilhões de anos-luz de distância. Concretamente, isso significa que nosso limite de visibilidade da luz está em 13,8 bilhões de anos-luz, mas o tamanho real do universo observável tem um diâmetro de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Parece paradoxal, mas é um fenômeno bem comprovado. O espaço pode se expandir sem estar limitado à velocidade da luz. O limite de velocidade de Einstein, a luz, se aplica a objetos, não ao espaço em si. A distância entre nós e galáxias muito distantes pode, portanto, aumentar tão rapidamente que a luz tem dificuldade até mesmo de nos alcançar. E agora imaginem que a luz das galáxias ainda nos alcança enquanto o universo envelhece, mas que em algum momento elas ultrapassam o horizonte de luz. A luz que elas emitem agora, a uma distância maior do que 13,8 bilhões de anos-luz, não vai mais nos alcançar. Ao longo dos próximos bilhões de anos, cada vez mais ilhas de estrelas vão ultrapassar o horizonte de luz e o universo que podemos experimentar através da luz ficará cada vez mais escuro para nós. Após nosso horizonte de observação, inicia o grande desconhecido. Tudo o que hoje está mais distante do que esses 46,5 bilhões de anos-luz está, em princípio, fora do nosso conhecimento direto. Não é porque não temos bons telescópios, mas porque a luz dessas regiões ainda não nos alcançou. E aqui a questão se torna quase filosófica. Existe ainda mais universo lá fora? Com grande probabilidade, sim, acredita-se que o universo vai muito além do que podemos observar, talvez seja infinitamente grande. Os cientistas estimam o tamanho do cosmos total em 22,5 trilhões de anos-luz, mas o que e quem está lá, nós não podemos ver, não podemos medir e também não podemos influenciar diretamente. É como montar um enorme quebra-cabeça e saber exatamente que muitas peças estão além da borda da mesa, fora do alcance das nossas mãos. O desconhecido além do nosso horizonte não é uma falha na nossa observação, mas sim um limite fundamental da física. Isso faz com que até mesmo o mais completo mapa do céu sempre tenha uma borda, na qual deveríamos escrever universo incógnita em vez de terra incógnita. E mesmo assim, não nos contentamos com isso. Na ciência dizemos, a ausência de evidências não é evidência de ausência. Só porque não podemos ver algo, não significa que isso não exista. Ao mesmo tempo, precisamos aceitar que, do ponto de vista empírico, só podemos trabalhar com aquilo que está dentro do nosso campo de visão cósmico. O universo, como um quebra-cabeça, é, portanto, fundamentalmente incompleto, pelo menos enquanto estivermos presos ao espaço e ao tempo. Vamos resumir mais uma vez, primeiramente. Existe um limite do horizonte observável que está ligado à idade do cosmos de 13,8 bilhões de anos. Consequentemente, ele se estende por 13,8 bilhões de anos, luz em todas as direções. Todo observador no cosmos tem esse próprio limite, e galáxias que emitiram sua luz há 13,8 bilhões de anos ou menos estão além do horizonte observável, mas ainda dentro do cosmos observável. Esse raio é de cerca de 46,5 bilhões de anos-luz em todas as direções. No entanto, a luz de eventos que estão ocorrendo agora, por exemplo, a 40 bilhões de anos-luz de distância, não pode mais nos alcançar. Além disso, os cientistas acreditam que existe ainda mais universo, com um tamanho total do cosmos de 22,5 trilhões de anos-luz. Após essa delimitação fundamental e vertiginosa de vários horizontes cósmicos, vamos agora ao próximo capítulo. Como estão dispostos, afinal, os componentes que vemos dentro do nosso horizonte? Existem alguns padrões na distribuição das galáxias que possam nos ajudar a deduzir o todo a partir de um pequeno recorte? Retornemos ao Hubble Ultra Deep Field citado antes. Logo após sua captura, os astrônomos já se perguntavam: esse recorte do céu é representativo para todo o universo? Ou, em outras palavras, será que poderíamos, sem saber, estar olhando com nossos telescópios para uma direção excepcionalmente vazia ou cheia ao observar esse Hubble Ultra Deep Field e tirar conclusões totalmente erradas sobre o número de galáxias?
Felizmente, a natureza já previa isso. Em escalas realmente gigantescas, o universo se mostra surpreendentemente uniforme e isotrópico, o que significa que, estatisticamente, todas as direções parecem semelhantes. Pelo menos, se olharmos em uma escala suficientemente grande, mas uniforme, não significa entediante. Se você der um zoom para fora e observar as grandes estruturas do cosmos, percebe que as galáxias não estão simplesmente espalhadas aleatoriamente como grãos de areia em uma superfície lisa. Em vez disso, elas formam uma rede impressionante de filamentos, nós e vazios, chamada de teia cósmica. Vamos dar uma olhada nessa cartografia cósmica. Primeiro, vamos imaginar um enorme queijo suíço cheio de buracos. Uma grade tridimensional de conexões sólidas com espaços vazios entre elas. Agora, vamos transferir essa imagem para a linguagem das galáxias. Aqui, as partes sólidas correspondem aos filamentos. São estruturas longas e filamentosas, nas quais as galáxias estão alinhadas como pérolas em um colar, e os pontos de interseção, onde os filamentos se cruzam e se condensam em aglomerados de galáxias massivos e superaglomerados. Os vazios em nosso modelo de queijo correspondem aos imensos vazios, regiões do universo onde quase não se encontra nenhuma galáxia, como se alguém tivesse soprado grandes bolhas no material das galáxias. Essa teia cósmica foi mapeada ao longo das últimas décadas por meio de levantamentos celestes gigantescos. Projetos como o Sloan Digital Sky Survey, ou SDSS, ou o Dark Energy Survey, mediram centenas de milhares de galáxias e registraram suas posições em 3D. Quando visualizamos esses dados, surge uma imagem fascinante. Ao longo de centenas de milhões de anos-luz, vemos filamentos conectados de galáxias. Alguns desses filamentos se estendem por centenas de milhões de anos-luz, mas têm apenas uma fração dessa largura. Nos pontos de interseção desses filamentos estão os aglomerados mais densos, como o aglomerado de galáxias de Coma ou o nosso próprio aglomerado local de Virgem. Entre eles, existem vazios com até 500 milhão de anos-luz de diâmetro, onde aparecem apenas alguns aglomerados de galáxias dispersos ou galáxias anãs. Um exemplo conhecido de uma estrutura filamentar como essa é a Grande Muralha, uma formação de filamento extensa que foi descoberta na década de 1980. Ela tem centenas de milhões de anos-luz e é cheia de aglomerados de galáxias. Além dessa estrutura, existe um grande vazio. Descobertas mais recentes, como o superaglomerado Laniakea, ao qual a Via Láctea pertence, ou a Grande Muralha de Sloan, mostram que essas megaestruturas existem por todo o cosmos observável. Mas, surpreendentemente, os astrônomos descobriram que, em escalas ainda maiores, esse padrão filamentar volta a se tornar uma espécie de estrutura uniforme. Além de cerca de 300 milhões de anos-luz de escala, o que corresponde aproximadamente ao diâmetro de várias muralhas mais filamentos, o universo parece se tornar bastante homogêneo. Isso significa que, se colocássemos cubos suficientemente grandes com cerca de 500 milhões de anos-luz de aresta no universo, todos esses cubos teriam aproximadamente a mesma densidade média de galáxias. Esse achado é chamado de princípio cosmológico. O universo é, em geral, homogêneo e isotrópico, mas por que essa homogeneidade é tão importante para nós? Bem, ela fornece a justificativa para tirarmos conclusões sobre o todo a partir de uma pequena porção do céu, como os Deep Fields. Os astrônomos pensam que, se o universo é mais ou menos igual em toda parte, então, em princípio, basta olhar profundamente em uma direção. Estatisticamente, deveríamos ver ali o mesmo que em outros lugares, exceto por variações locais como a Grande Muralha, o superaglomerado Laniakea ou a Sloan Great Wall. Os pesquisadores perceberam que a estrutura superior dos filamentos e vazios se repete quase como um padrão. Não importa para onde olhemos, a grandes distâncias temos uma espécie de queijo suíço com estrutura regular. Se transferirmos esse conhecimento para o Hubble Ultra ou o Extreme Deep Field, isso significa que essas imagens individuais não mostram apenas casos exóticos isolados, mas representam cortes transversais representativos do universo. Mas vamos analisar mais de perto o fenômeno da isotropia e homogeneidade. O primeiro termo significa que o universo parece igual em todas as direções.
Homogeneidade, por outro lado, significa que também é igual em diferentes lugares, em grandes escalas, além da marca de 200 a 500 milhões de anos-luz. Ambas as suposições juntas formam o fundamento da biologia padrão. Mas será que isso não seria talvez um argumento circular? Parte-se do pressuposto de homogeneidade para tirar conclusões sobre o todo a partir de um campo, e então conclui-se que o todo é homogêneo. Na verdade, isso foi por muito tempo apenas uma teoria, uma afirmação lançada quase por conveniência. Mas agora já temos confirmações científicas. A radiação cósmica de fundo, por exemplo, o brilho remanescente do Big Bang, é bastante uniforme em toda parte, exceto por pequenas flutuações, o que indica um estado inicial muito homogêneo. Claro que ela não é totalmente uniforme, e houve pequenas flutuações de densidade após o Big Bang. Essas flutuações explicam a estrutura atual do cosmos e também fornecem evidências de por que há mais matéria em alguns filamentos do que em outros. O interessante é que essas irregularidades se repetem em todas as direções e em escalas maiores, de tal forma que acabam ficando uniformemente distribuídas novamente. Além disso, mapas de galáxias em grande escala não mostram diferenças sistemáticas em diferentes direções ou em diferentes lugares. Como eu disse, em alguns pontos há pequenas variações. Nosso grupo local, que é composto pela Via Láctea, Andrômeda, Triângulo e algumas dezenas de galáxias anãs. Existe, é claro, porque faz parte de um filamento, uma região de sobredensidade. Em comparação com o espaço ao redor, e principalmente com os vazios, nosso superaglomerado local Laniakea é mais denso do que a média, enquanto um grande vazio vizinho tem densidade abaixo da média. Mas, quando se considera um volume suficientemente grande, essas diferenças se equilibram. Vamos imaginar que estamos cozinhando uma sopa com muitos ingredientes, macarrão, legumes, pedaços de carne e mexemos bem. Se você pegar uma pequena concha de sopa, pode acabar pegando só o caldo ou um pedaço cheio de macarrão. Mas uma concha de sopa um pouco maior provavelmente vai conter uma composição média de caldo e ingredientes. Não importa quantas vezes você sirva algo da panela. É a mesma coisa com os diversos campos profundos. Um olhar muito estreito pode, por acaso, passar por um vazio. Nesse caso, os astrônomos veriam um número incomum de galáxias, ou então olhariam bem no meio de um aglomerado, onde os pesquisadores do céu veriam muitas ilhas estelares. Mas quanto mais profundo for o olhar no cosmos, maior é a distância devido ao afastamento tardio. E quanto mais vezes isso é repetido em diferentes direções, mais a média se aproxima da média cósmica. As imagens do Hubble Deep Field foram feitas exatamente por esse motivo em pontos aparentemente discretos do cosmos, áreas onde grandes grupos de galáxias não estão bem na nossa frente. E de fato, quando nos anos 90 foram feitas as primeiras imagens Deep Field, o Hubble Deep Field Norte e alguns anos depois o Hubble Deep Field Sul, encontrou-se em ambos os casos um número semelhante de galáxias por área do céu. Isso foi uma forte indicação de que a isotropia é válida, ou seja, que descobrimos estruturas semelhantes em todas as direções. Imagens profundas posteriores em outras regiões, como Ultra Deep Field, os campos Goods e assim por diante. O Hubble Extreme Deep Field, ou até mesmo o primeiro Deep Field de James Webb, confirmaram essa suposição repetidas vezes. Ainda assim, permanece um certo risco residual. Os astrônomos chamam isso de variância cósmica, que é como eles se referem à flutuação estatística que ocorre, porque só se observa uma parte finita do céu. Mesmo que o universo seja homogêneo, uma amostra pode se desviar aleatoriamente da média. Para o Hubble Ultra Deep Field, os cosmólogos calcularam que a incerteza devido à variância cósmica pode chegar a 50%. Em outras palavras, nossa contagem de galáxias exatamente desse campo pode ser metade maior ou menor do que a média cósmica indicaria. Para reduzir essa incerteza, é preciso ou mapear áreas ainda maiores do céu em profundidade ou combinar muitos campos independentes. Voltaremos a esse ponto mais tarde ao falar de extrapolação. O importante aqui é que até agora tudo indica que o nosso universo observável não apresenta preferência por nenhuma direção. Em grande escala, ele é muito isotrópico e homogêneo, não importa para onde olhemos. No entanto, antes de começarmos a contar, ainda temos alguns outros desafios pela frente.
Vamos voltar mais uma vez ao cenário introdutório. Ainda estamos em uma noite de verão morna no nosso jardim, mas em vez de usarmos apenas nossos olhos, construímos um observatório para podermos observar o cosmos. A questão de onde conseguimos o dinheiro para isso vamos deixar de lado, considerando a inflação e o preço dos grandes telescópios. Vamos nos concentrar apenas no que poderíamos fazer com um observatório particular desses. Começamos a observar o céu. Fotografamos Andrômeda com seus magníficos braços espirais, vemos a estrutura delicada de triângulo. E conseguimos até observar algumas galáxias que estão a várias dezenas ou até algumas centenas de milhões de anos-luz de distância de nós. No entanto, em uma determinada direção, conseguimos observar apenas miríades de estrelas em vez de galáxias. É como se houvesse um muro no céu. Uma área que parece querer frustrar nossos esforços para contar as galáxias. Lembramos vagamente de algo que até mesmo impede os astrônomos mais profissionais. E o que normalmente é conhecido como a zona de evasão, em português, a zona de evitação. Primeiramente, embora os astrônomos geralmente tenham respostas muito pragmáticas para a nomeação de corpos celestes, é difícil encontrar um conceito mais estiloso do que a zona de evitação. Pelo nome, podemos deduzir imediatamente que a nossa própria galáxia está no nosso caminho. Sim, a Via Láctea é um magnífico sistema estelar em espiral, mas é justamente essa beleza que se torna um obstáculo quando queremos observar o fundo das galáxias distantes. Da Terra, dependendo da direção, olhamos através do disco da nossa Via Láctea, e esse disco está cheio de estrelas brilhantes, gás e nuvens de poeira. Ela cria uma espécie de luz ofuscante e uma parede de névoa que dificulta muito a observação de galáxias distantes. Principalmente ao longo do plano galáctico, na direção do disco da Via Láctea e seu centro. Há tantas estrelas e tanta poeira interestelar que os objetos que estão atrás praticamente se tornam invisíveis. A zona de evasão é, portanto, uma área no céu que parece quase vazia nos mapas ópticos do céu. Não é porque não existam galáxias lá, mas sim porque não conseguimos enxergá-las atrás da cortina densa da nossa Via Láctea. Cerca de 20% do céu é dominado por essa zona de evasão na luz visível. Isso é obviamente desfavorável quando queremos fazer uma estatística do céu. 1/5 de todo o cosmos pode simplesmente passar despercebido por nós. Então, o que fazer? A solução mais óbvia, simplesmente não se observa ali, pelo menos não para contar galáxias distantes. Por isso, todos os famosos campos profundos foram posicionados propositalmente em regiões do céu que ficam bem longe do plano galáctico. Por exemplo, o campo ultraprofundo do Hubble está localizado na constelação de Fornalha, uma região que fica claramente ao sul do plano da Via Láctea no céu. Lá, o céu é muito mais transparente, pois só olhamos através das regiões externas e pouco densas da nossa galáxia. Além disso, os astrônomos desenvolveram métodos inteligentes para explorar gradualmente a zona de evasão também. Por um lado, eles recorrem a outros comprimentos de onda da radiação eletromagnética. No infravermelho, por exemplo, a poeira e o véu de estrelas da galáxia tornam-se mais transparentes, e na faixa de rádio a Via Láctea é quase invisível. De fato, foram descobertas inúmeras galáxias no infravermelho e no rádio atrás da zona de evasão, incluindo algumas bastante próximas e grandes, como as galáxias Maffei 1 e 2, que só foram encontradas no final dos anos 1960 por meio do infravermelho. Atualmente, radiotelescópios estão tornando visíveis aglomerados ocultos como o superaglomerado de Vela, que estava escondido atrás da Via Láctea. Para o nosso tema, o número de galáxias, isso significa que podemos tratar a zona de evasão de forma estatística, assumindo que ela contém, em média, tantas galáxias quanto regiões comparáveis do céu fora da zona. Portanto, ao contarmos galáxias por grau quadrado do céu, precisamos extrapolar as regiões das quais não temos dados ou temos dados insuficientes devido ao plano galáctico. A boa notícia é que, devido à homogeneidade já discutida, isso não é nenhum problema. É improvável que haja um número anormalmente grande ou pequeno de galáxias logo atrás da Via Láctea. Vai acabar ficando mais ou menos na média cosmológica.
Ainda assim, para estudos especialmente precisos, os astrônomos precisam evitar essas regiões do céu ou complementá-las com observações especiais. Por isso, preferimos direcionar nossos telescópios para cima ou para baixo em relação ao plano da Via Láctea, na direção dos polos galácticos onde a visão para o espaço profundo é mais clara. Vamos resumir brevemente o que descobrimos até agora. Identificamos o cosmos visível como representativo. Ele é muito provavelmente isotrópico em todas as direções e, em escalas além dos últimos anos-luz, extraordinariamente homogêneo. Embora existam algumas diferenças locais, elas se equilibram assim que observamos os filamentos e as irregularidades se repetem. Conseguimos contornar boa parte dos fatores de interferência da nossa galáxia. Mas nas faixas do infravermelho ou do rádio, as observações não são tão precisas quanto na faixa óptica, porque os comprimentos de onda são maiores e as resoluções são menores. A zona de invasão, portanto, provavelmente nunca poderá ser totalmente superada, enquanto continuarmos vivendo como civilização em um pequeno canto da Via Láctea e não de alguma forma fora dela e bem distante. Mas agora está na hora de finalmente analisarmos aquelas imagens que se tornaram tão famosas que ainda vão ocupar os astrônomos por várias gerações. Senhoras e senhores, apresento a vocês os campos profundos de Hubble,